Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Irmãos encontraram? Amém. Pedir o favor aos irmãos que depois de ler permaneçam com as vossas Bíblias abertas, porque nós iremos fazer algumas pequenas leituras durante a exposição da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim, preste bem atenção. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu queria que a igreja repetisse essa parte comigo, pode ser? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. A palavra de Deus, através do Senhor Jesus, traz uma das grandes experiências, talvez uma das primeiras experiências que o Senhor Jesus concede aos seus discípulos. Jesus sempre quis, no tempo certo, no momento certo e da maneira correta, se revelar aos seus discípulos. Aqui não é uma situação ocasional, isso não aconteceu por acaso. Essa situação não aconteceu porque Jesus não estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, pelo contrário. A Bíblia diz, palavras do próprio Senhor Jesus, que o Espírito Deus lhe concedia sem medida. E a Bíblia chega a dizer que o próprio Jesus chegou a dizer, se eu expulso os demônios, eu expulso apontado pelo dedo do Espírito de Deus, pela direção do próprio Espírito de Deus. Então Jesus não estava ali naquela situação e foi pego de surpresa, não, de forma alguma. A história é interessante porque Jesus entra no barco. Observem que não há nenhum questionamento, preste bem atenção, nenhum questionamento dos discípulos quanto à direção de Jesus, quanto àquilo que Jesus pede que os seus discípulos façam, que é entrar no barco para trafegar. E a Bíblia não diz o motivo pelo qual Jesus estava atravessando aquele mar. Simplesmente Jesus entra no barco, seus discípulos o acompanham e ele vai para um lugar distante da sua pátria, distante da sua nação. Ele vai para uma cidade gentílica, a cidade de Gadara. Mas o interessante é que no meio no percurso no caminho pelo qual Jesus estava trafegando, acontece uma grande tempestade. Alguém poderia pensar, Jesus não estava no barco? Porque muitas vezes, irmãos, quando acontece alguma coisa na nossa vida, nós pensamos que é porque não estamos andando corretamente diante de Deus, porque estamos em falta com alguma coisa. Eu já tive a experiência de certa feita estar doente e depois ouvi falar de alguém dizer assim, mas aquele irmão está doente, como se eu fosse algo diferente de qualquer outra pessoa. Não, irmão, somos seres humanos sujeitos às mesmas coisas. E aqui estavam os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, e para completar, estava o próprio Jesus dentro da embarcação, quando de repente se levantou um grande vendaval, um grande temporal, uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo na popa do barco em um travesseiro. O interessante é que os discípulos, diante da situação, eles se apavoram, mas irmãos, não era para menos. A Bíblia diz que o barco estava a encher-se de água. O barco estava enchendo de água, consequência natural de um barco que está a ponto de ficar completamente tomado por água, é afundar. É o
trafegando dentro da naturalidade daquilo que é o ser humano. Ou seja, o barco está enchendo de água, Jesus não está se importando, e daqui a pouco nós vamos afundar, quando de repente alguém toma a decisão correta. E qual foi a decisão correta? Foi até o Senhor Jesus despertá-lo, acordá-lo, buscar socorro, buscar ajuda. Primeira coisa que eu já começo aprendendo aqui, que não importa qual seja a situação, nós temos um Deus acessível a mim e a você. Estamos no tempo da modernidade, do celular. Parece que para todo canto nós andamos com o celular, mas às vezes, irmãos, quando nós mais precisamos de um celular, até para ligar para um número, para buscar um socorro, de repente a bateria descarrega, de repente o sinal não pega, mas você serve a um Deus que não tem problema de bateria, o sinal pega 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Não tem nenhum tempo que você não possa acessar o teu Deus, e Ele está pronto a te socorrer. A Bíblia diz que aqueles discípulos vão até Jesus, não entendendo aquela situação, porque Jesus estava no barco, Jesus estava descansando. O discípulo acorda e diz: mestre, primeira palavra do discípulo não é pedir socorro, primeira palavra do discípulo não é falar da situação, é simplesmente dizer: mestre, tu não te importa que nós pereçamos? E diante da situação, irmãos, a primeira coisa que nós pensamos é que Deus nos esqueceu, é que Deus não está vendo, é que Deus não se importa com o nosso sofrimento, é que Deus não se importa com a nossa situação, quando isso não é verdade. Apenas é verdade nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Sabe por quê, irmãos? A maior prova de que Jesus se importava com os seus discípulos é que Ele estava no barco. Se Ele não se importasse, irmãos, com os seus discípulos, Ele não estava naquele barco. Alguém que não se importa comigo e com você, de repente até bota você na frente da guerra, mas Ele não vai. E se Ele for, Ele vai de uma forma que Ele não seja prejudicado. E sim, você lembram da história daquele rei Josafá? A Bíblia diz que Josafá foi fazer a amizade, a aliança com Acabe. Olha com quem Josafá foi fazer a aliança: com Acabe, irmãos, esposo de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe de repente resolveu ir para a guerra, e Acabe, dizendo que era amigo de Josafá, disse assim: Josafá, faz o seguinte, eu sou teu amigo, aí é o seguinte, a gente vai para a guerra, tu vai vestido de rei e eu vou vestido de soldado. Veja a proposta, irmão. A Bíblia diz que quando chegou lá, os capitães do outro exército, o rei tinha dado a ordem: não quero que dê rei com ninguém, nem com grande nem com pequeno, eu só quero o rei. E a Bíblia diz que quando eles viram o rei vestido de rei, que não era o rei que eles procuravam, eles logo correram ao encontro de Josafá, e eles iam pegar Josafá, e eles iam matar Josafá. Quando a Bíblia diz que Josafá deu um grande grado dizendo: Deus me socorra. E quando Deus ouviu aquele brado, Deus socorreu a Josafá. A maior bênção, irmãos, é saber que Deus está no barco da nossa vida, Ele está na nossa embarcação, e o melhor de tudo, Ele é o comandante. Pode chover, pode encher de água, pode fazer qualquer coisa, o teu barco não afunda, porque o teu comandante está na prova do barco, no controle da situação. Mas sabe, irmãos, o que eu aprendo nesse texto? É que Jesus não responde a pergunta dos seus discípulos, porque a pergunta dos seus discípulos estavam recheada de sentimento e emoções, e Jesus não responde a sentimentos, e Jesus não responde a emoções. E diz a Bíblia que Jesus se levanta, e a resposta de Jesus não é com palavras, e Jesus diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar se acalmou, e o vento se aquietou, e logo em seguida Jesus responde às emoções e os sentimentos daqueles discípulos, dizendo assim para ele: preste bem atenção na resposta de Jesus para a minha e para a tua vida, em meio às dificuldades, em meio às angústias da minha alma e da tua alma. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Aonde está a vossa fé? É como se Jesus estivesse dizendo: o problema não está em mim, eu estou aqui com vocês, o problema está na fé de vocês. Aonde está a tua fé? Certamente não estava em Jesus, estava no barco, certamente estava na água que estava entrando no barco, estava em qualquer lugar, mas não estava no Senhor Jesus, porque quando a minha fé e a tua fé está no Senhor Jesus, a Bíblia diz, através do salmista, no Salmo de número 46, ainda que os montes se transportem para o meio do
eu não temerei mal algum, porque tu és o meu socorro bem presente. Jesus mostra o problema dos seus discípulos, mas também responde a pergunta, porque a pergunta dos discípulos incomoda Jesus. E qual foi a pergunta, irmão Marcos? Mestre, tu não importa que nós pereçamos, tu não se importa conosco, Senhor. Jesus não responde com palavras, mas ele acalma o mar, ele acalma o vento. Milagre nunca vivido pelos discípulos, milagre talvez nunca vivido na história dos homens. O que era que Jesus estava dizendo? Claro que eu me importo com vocês, mas eu não me importo apenas com palavras. Mas não, eu não me importo apenas de dizer, olha, eu me importo, olha, eu te amo. Eu me importo com atitudes. O maior eu te amo de Deus de toda a história não foi com palavras, mas foi com Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim, por você. É na cruz do Calvário que Deus mostra o quanto nos ama. É na cruz do Calvário que Deus mostra que se importa comigo e que se importa com você. É olhando para a cruz do Calvário que nós percebemos o quanto Deus nos ama. Eu lembro da história de uma irmã que, muito triste porque havia perdido seu filho pequeno, ela chega acabada diante da congregação, e quando aquele pregador dá uma oportunidade, ela logo pergunta, depois de falar do amor de Deus e de quanto Deus nos ama, aquela irmã pergunta para o pregador, e ela diz, pois não, minha irmã, pode falar. E ela diz assim, aonde Deus estava quando meu filho morreu naquele hospital? Um silêncio na congregação. O pregador se ligou com Deus, com os céus, e o Espírito de Deus mandou resposta. E a resposta de Deus para aquela irmã foi, minha filha, Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho morreu na cruz do Calvário. O amor de Deus é inquestionável na minha e na tua vida. Porque é amor sacrificial, irmão. Não é amor que diz, olha, eu te amo. Talvez alguém tenha carência de ouvir uma palavra da parte de Deus dizendo assim, olha, eu te amo. E é verdade que Ele te ama, mas Ele te ama através de atitude. Olhe para a cruz do Calvário e você vai ver quanto você é precioso para Deus. Depois de tudo isso, diz a Bíblia que Jesus consegue despertar os seus discípulos para aquilo que Ele de fato queria lhes revelar. E o que era que Jesus queria revelar aos seus discípulos? Uma dimensão do seu poder, uma dimensão da sua glória, uma dimensão da sua majestade que os seus discípulos ainda não haviam conhecido, e que por vezes eu e você às vezes nos esquecemos. E qual foi, irmão, a dimensão do poder e da glória de Jesus que Ele estava revelando? Jesus estava revelando para os seus discípulos que a sua presença é suficiente. Eles não tinham que temer mar, eles não tinham que temer água em barco, porque Jesus estava presente, irmão. Aonde Jesus está presente, nós não temos que temer tempestade. Tempestade vem para a minha e sobre a tua vida apenas para um motivo, para mostrar que Deus está no controle e que Ele manda até na tempestade. A dimensão do poder de Jesus que Ele revelara aos seus discípulos naquele dia é que Ele manda nas coisas naturais do universo, na tempestade, na água, no mar, no furacão, no vento, no terremoto. Ele manda em todas as coisas naturais. Porque talvez alguém pense assim, olha, Deus até pode conseguir um emprego para mim, mas lá onde eu moro numa situação tal, e lá onde eu moro de repente cai chuva, cai água, e de repente pode acontecer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que o Deus ao que você serve, Ele manda em todas as coisas naturais. Ele manda até na chuva. Pode ficar tranquilo, seja prudente, faça aquilo que Deus quer que você faça e que o Espírito de Deus lhe orienta, mas fica tranquilo, porque Deus manda no natural, por pior que seja, não importa o que seja, Deus manda. Jesus está no controle. É por isso, irmãos, que além de estar no barco, Jesus mostra a dimensão do seu poder. Sabe de qual maneira? Através da sua atitude. Jesus estava descansando na proa de um barco aonde havia uma tempestade. A tempestade só servia para uma coisa para Jesus, era para lhe ajudar a ninar e lhe dar sono, porque medo de tempestade nenhuma tem aquele que consegue dormir na proa de um barco enquanto a tempestade está acontecendo.
Quem teme tempestade sou eu e é você. O nosso Deus não teme tempestade, não. Ele descansa em meio às tempestades da vida. Mas tem uma coisa que incomoda Jesus, irmãos. Mais do que a tempestade do mar, mais do que a tempestade do vento, mais do que qualquer tempestade que exista natural na face da terra, é a tempestade que está dentro do meu e do teu coração. Porque ali havia duas tempestades. Havia uma tempestade fora do barco, mas havia uma tempestade dentro do coração daqueles homens. Dentro do barco havia uma tempestade. Aqueles homens estavam desesperados por causa daquela tempestade externa, e Jesus não tinha preocupação nenhuma com a tempestade externa. A preocupação de Jesus era com a tempestade do meu e do teu coração. É essa tempestade que incomoda a Deus. É essa tempestade que faz com que Jesus se levante e faça aquilo que ele nunca havia feito, intervindo na natureza, intervindo nas leis naturais do universo. Deus interfere nas leis naturais do universo apenas para acalmar o teu coração. Agora os discípulos estavam se perguntando: quem é este homem? Jesus havia alcançado o seu objetivo, porque Jesus simplesmente estava mostrando para os seus discípulos que ele mandava em toda a natureza, que ele era Senhor do universo. Logo em seguida, Jesus queria continuar o seu ensinamento. E vejam o que diz a Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aí no mesmo texto que você leu, Jesus continua o seu ensinamento. Jesus continua se revelando e mostrando mais uma dimensão do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Veja o que diz a Bíblia a partir do versículo 1 do capítulo 5. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao descambar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Veja o que a palavra de Deus diz, irmãos: e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando, porque entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, filho Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por que, irmãos, ele dizia isso? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Eu fico só pensando, sabe, irmãos, eu queria tanto estar naquele dia ou nesse dia que eu estou me referindo aqui aos irmãos. Eu queria tanto estar presente, porque se os discípulos temeram o natural, agora imagine o sobrenatural. Se os discípulos temeram o mar revolto, imagine um homem endemoniado revolto. A mesma palavra que fala da fúria do mar é usada aqui na Bíblia, no Novo Testamento, para se referir à fúria dos demônios, ou desses demônios. E era uma legião de demônios, não era apenas um demônio, havia uma legião de demônios sobre esse homem. Mas Jesus, com a mesma palavra que ele repreendeu o mar e o vento, ele disse para aquela legião de demônio: poderia ser uma legião, 2 legiões, 12 legiões, poderia ser todos os demônios que existem. Jesus simplesmente com uma palavra disse: sai deste homem. Ah, irmãos, eu queria estar lá para ver o rosto dos discípulos. Eu não duvido nadinha. Ele disse: não, eu já entendi que Jesus manda no mar e manda nas coisas da natureza, porque ele criou. Agora esse demônio aqui não. E eu não penso nadinha que eles queriam morrer, porque se eles pensarem em morrer por causa da fúria do mar, imagina com um demoniado, barbudo, todo rasgado, nu, feio que só, uma assombração de madrugada, não sei de que hora Jesus chega ali, aquele homem gritando e tal, aquela coisa mais feia do mundo. Eu não duvido nadinha que discípulo que correr. Mas quando Jesus viu, logo interviu dizendo: espírito imundo, sai deste homem. E a atitude dos demônios foi só uma: Senhor, não nos mande embora, não nos mande, não. Eu sei que tu és o filho do Altíssimo, se tu mandar a gente vai ter que ir, mas nós te fazemos um pedido, manda a gente entrar naqueles porcos. E Jesus continua ensinando os discípulos e mostrando que os demônios se submetem a ele, até o adoram, até lhe suplicam,
aqueles demônios acharam que ia vencer Jesus, porque logo que entraram nos demônios, nos porcos, os porcos foram despenhadeiro abaixo, eles lançaram aqueles porcos, eles tomaram os corpos daqueles porcos e lançaram o despenhadeiro abaixo, e 2.000 porcos morreram naquele dia, e a Bíblia diz que logo os donos daqueles porcos vieram tudo bravo, mandando Jesus embora, porque eles perderam os porcos, e Jesus não conseguiu evangelizar mais ninguém, só esse homem, e teve que ir embora, porque os donos dos porcos praticamente expulsaram Jesus. E eu fico pensando, o diabo até comemorando, dizendo: nós enganamos ele, nós fizemos uma armadilha, ele caiu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é até uma coisa popular, mas deixa eu dizer, quando alguém vem com a farinha, o Senhor já vem com a culpa. Ele está muito na frente, irmãos, porque Jesus foi, mas ele deixou um pedacinho dele naquele lugar. A Bíblia diz que aquele endemoniado agora pregou para todo mundo, dando o seu testemunho, de tal maneira que quando Jesus volta para ali, 2 anos e meio, tem uma multidão esperando Jesus. Quem pregou para essa multidão, irmãos? Foi o endemoniado de Gadara, porque Jesus foi embora, mas ele deixou um pouquinho dele. Eu e você somos um pouquinho de Jesus, aonde quer que nós estejamos. A Bíblia diz que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. Nós somos cristãos, e sabe o que quer dizer cristão? Pequenos cristos. Eu e você é um pouquinho de Cristo, aonde quer que nós passamos, aonde quer que eu e você passe, a fragrância do perfume suave tem que ficar, a glória de Deus tem que se manifestar. Irmãos, como é interessante essa palavra, porque a Bíblia diz que os demoniados pedem para Jesus, diz: Senhor, a Bíblia diz que ele está agora em perfeito juízo. E sabe o que é melhor, irmãos? E a Bíblia é tremenda, mostra o senhorio de Jesus nesse texto de uma maneira tão gloriosa, porque diz assim: aquele homem estava agora, sabe como, irmãos? Sentado, sabe aonde? Sabe aonde, irmãos? Sentado aos pés de Jesus. Lucas 8:35 diz isso, que aquele endemoniado agora estava sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, equilibrado em seus pensamentos, e ainda mais, estava tranquilo. Os irmãos já ouviram aquela palavra que diz que o valente estava numa casa e amarrou a pessoa, aí veio o mais valente, que rendeu o valente, que libertou aquele que estava amarrado? É Jesus. Jesus é o valente dos valentes. Ele pegou um homem furioso que todo mundo tinha medo, e agora Jesus entrou e com uma palavra transformou a vida desse homem, de tal maneira que o bravo agora estava aos pés de Jesus, sentado, tranquilo, equilibrado, porque Jesus mostra a sua soberania naquilo que é sobrenatural também. Às vezes me incomodo tanto, irmãos, quando o irmão chega para testemunhar diante da igreja do Senhor e diz assim: irmãos, quase que o inimigo acaba com a minha vida. Olha, irmão, mas foi pelo fio assim, foi um fiozinho assim. Jesus chegou assim no último segundo, né? Antigamente era na última hora, em outro tempo era no último minuto, mas agora a gente já está chegando no último. Mas não foi no último segundo assim. Olha, irmão, quase que o diabo acaba comigo. Que história é essa, crente? Teu Deus é soberano, teu Deus é poderoso. Ele com uma palavra muda a história, ele com uma palavra controla o mar, ele com uma palavra faz endemoniado e legião de demônios se prostrar diante dele. Que história é essa que quase o diabo acaba com a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: o diabo pode armar cilada para você quanto ele quiser. Ele pode armar cilada de manhã, de tarde, de noite, o dia todo, a semana toda, o ano todo. Ele pode armar quantas ciladas que ele quiser armar contra você. Você não cai em nenhuma, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que história é essa? O poder do teu Deus, do teu Senhor é ilimitado. Tem gente que pensa, irmãos, que no julgamento final vai vir um bocado de legião de anjos, e Jesus vem, e Deus vem, e o Espírito Santo vem, para ver se consegue prender o diabo, porque senão o diabo foge, para ver se senão ele escapa, e a batalha vai ser muito grande. E não tem nada disso. A Bíblia diz que Deus manda um anjo
só, um anjo com uma grande corrente, com um grande cadeado. A Bíblia não dá nem testemunho desse anjo. Diz que é um anjo, não diz se ele é serafim, querubim, se ele é Miguel, se ele é quem quer que seja. Não dá nem nome a esse anjo, nem status dá, porque não precisa, irmão. Ele pega um anjo, esse anjo vai lá, pega Satanás, prende ele e joga ele no abismo. Deus nem se mexe no canto, irmão. Está vendo que o teu Deus é tão grande que ele nem precisa batalhar com as trevas, basta ele dizer. A Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Basta ele dizer assim: anjo, vai lá, resolve isso para mim. E o anjo vai lá e resolve. E você tem está de posse de vitória apenas por causa de um anjo da parte de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que agora aquele homem pede a Jesus: deixa eu ir contigo, Senhor. Aí Jesus diz: não, mas antes vá para os céus e diga tudo o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Agora, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Há dois pedidos aqui. Há dois pedidos. Há o pedido dos demoniados que Jesus atende, da legião de demônios que Jesus atende. Mas há o pedido daquele que agora se convertera, que agora aqui está do lado de Jesus, e Jesus não atende o pedido dele. Às vezes o não de Jesus para mim e para você, irmãos, não é porque Deus não nos considera, não é porque Deus não nos ama, não. Às vezes o não de Deus para mim e para você é porque Ele tem um plano maior do que aquele que nós temos. Aquele homem apenas queria andar com Jesus. Jesus deu a oportunidade daquele homem para falar de Jesus. É muito diferente. Se aquele homem fosse um seguidor, seria um seguidor anônimo, apenas estaria andando e vendo quem era Jesus. Jesus disse: não, você vai anunciar quem sou eu, você vai dizer o que eu vi na tua vida, você vai ser um pregador do Evangelho. Só Deus, né, irmãos? Pegar um homem endemoniado, acabado, arrasado, que não tinha mais qualquer esperança na vida, que não tinha mais qualquer chance na vida, e Deus dá uma segunda oportunidade para ele. O teu Deus é o Deus das segundas oportunidades. Então, a primeira dimensão do poder de Jesus sobre a vida desses discípulos foi mostrar que mandava no céu, que mandava na terra, que mandava no mar, que mandava em tudo. E a segunda dimensão foi mostrar que ele tinha autoridade sobre o mundo espiritual. Deus manda no céu, manda na terra, mas ele manda nos espíritos imundos, nos demônios também. Era isso que ele estava mostrando. Mas deixa eu encerrar com uma terceira dimensão e uma continuidade dessa aula de Jesus aos seus discípulos. Jesus agora, no capítulo de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, alguns poucos minutos nos restam, vamos continuar essa reflexão que Jesus está dando aos seus discípulos. 14, 22 assim, bem rapidinho, por causa da hora. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Primeira coisa, irmãos, primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus fez o quê? Quem tem outra tradução? Na minha diz compeliu. Quem tem outra tradução poderia ler? O 22. Como diz? Pode ler o versículo, por favor. Ordenou. Tem alguém com a tradução obrigou? Não, mas foi isso que ele fez. Jesus ordenou, na minha tem compeliu. Agora Jesus obriga os seus discípulos a embarcar no barco. E o que é que eu aprendo aqui, irmão? E o que é que nós aprendemos? Daqui eles aprenderam a primeira lição. A primeira lição eles aprenderam. Qual foi a primeira lição? Porque tudo que aconteceu anteriormente naquela tempestade aconteceu por causa de uma coisa só, irmão. Era porque Jesus estava presente. Jesus estava revelando aos seus discípulos no começo a autoridade que há na sua presença, o poder que há na sua presença, e que na sua presença os seus discípulos poderiam descansar de qualquer situação. E agora, irmão, Jesus queria continuar se revelando aos discípulos e mostrar uma nova dimensão do seu poder. Só que os discípulos haviam aprendido a primeira lição tão bem que eles disseram assim: não, Jesus não vai não, porque o convite de Jesus não era para os discípulos, aos olhos dos discípulos, um bom convite.
Porque veja qual é o convite de Jesus. Deixa eu ler para os irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante de quem? Adiante dele. É assim ou não é, irmão? E o que é passar adiante dele? É ir na frente. A proposta de Jesus foi: ó, vocês vão na frente, depois eu vou ao encontro de vocês. Aí os discípulos pararam, olhou um pro outro e disse assim: rapaz, esse negócio aí não dá não, porque da outra vez que a gente foi, se ele não estivesse no barco, a gente não estava aqui para contar a história. Agora essa história dele aí, hoje não, a gente não vai não. De tal forma que eles não quiseram. Talvez os irmãos digam assim: vamos lá, onde é que está isso? Está na palavra, irmãos. Compeliu Jesus os seus discípulos, obrigou Jesus os seus discípulos, determinou Jesus os seus discípulos. Jesus pedia, irmão. Esse texto é o único texto que Jesus obriga. Você não vai encontrar outro. Se você encontrar outro texto, me mostre, por favor, que eu também quero aprender. Mas o pouco que eu percebo nas escrituras é que Jesus pedia aos seus discípulos: venha, siga-me. Às vezes, quando Jesus chamou Mateus, como foi? Ele chega diante de Mateus e diz: siga-me, e vai embora. Jesus não coagia as pessoas. Jesus não obrigava as pessoas a nada. Quando ele pregou um sermão duro, as pessoas iam embora. Jesus disse aos discípulos dele: vocês querem ir embora também, podem ir. E os discípulos dele disseram: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Os discípulos seguiam por voluntariedade. Mas nesse dia os discípulos disseram: não, essa proposta aí, Jesus, não, a gente não vai não. Jesus: sai, irmão. Porque, irmãos, tem coisas em nossa vida que às vezes a gente pensa que não vai dar certo por causa de alguma coisa, mas quando Jesus manda, nós temos que obedecer. E talvez eu e você por vezes lutemos para chegar a algum lugar que Deus quer que nós cheguemos, mas saiba de uma coisa: Ele vai prevalecer na tua vida, porque você é servo e Ele é Senhor. E eu disse que os discípulos entraram no barco. Eu fico pensando, irmão, durante mais à frente neste barco, porque veja o que a Bíblia vai dizer, versículo de número 23. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, tá? Em caindo a tarde, lá estava ele só, Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha a situação, irmão. Os discípulos sem Jesus e o barco sendo açoitado porque o vento era contrário, tempestade, e agora não tinha Jesus para recorrer. Eu fico só pensando lá dentro do barco e dizendo assim: rapaz, eu não disse que ia dar certo esse negócio, e agora? A gente vai recorrer a quem? Mas Jesus estava ensinando, e você vai perceber como Jesus estava ensinando daqui a pouco, uma outra dimensão do seu poder e da sua glória. Vamos lembrar um pouquinho? Na quarta vigília da noite, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre o mar. Eles ficaram alegres, irmão? Jesus andando e eles ficaram com medo? Ficaram aterrados? Gritaram fantasma? É isso, irmãos? Por quê, irmãos? Por que foi que eles não reconheceram o mestre? Por que foi que eles não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram Jesus, irmãos, porque Deus age em nossa vida de uma maneira surpreendente. Deus nunca vai mostrar o caminho por completo. Deus nunca vai mostrar o plano por completo. Deus nunca vai mostrar por onde ele chega. Às vezes a gente pensa que ele vem do lado, ele vem do outro, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente. Sabe o que é interessante, irmão? É as nossas limitações que não compreendem a Deus. Porque certamente os discípulos tinham uma perspectiva com relação a Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou dizendo. Absoluta, irmão. Eles tinham uma perspectiva quanto a Jesus, uma perspectiva absoluta. E qual era a perspectiva, irmão Marcos? Jesus vai vir em um barco. Procura as luzes. Porque ele vai vir em um barco. Quem sabe é um barco grande. Eu não sei onde ele vai arrumar barco, mas ele vai arrumar um barco. Vamos procurar luzes. E ninguém vê luzes. E ninguém vê barco. E ninguém vê nada. E de repente chega um homem andando sobre o mar. Isso não é Jesus, não. Isso deve ser um espírito aí, um negócio qualquer. Mas
mas era Jesus. Não compreenderam, porque havia uma perspectiva da parte daqueles discípulos, e era uma perspectiva razoável, e era uma perspectiva natural, porque eles nunca viram Jesus andando por sobre o mar, irmão. Como é que eles iam esperar Jesus andando por sobre o mar? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode fazer coisas por mim, por você, que você nem imagina. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus surpreendeu os seus discípulos, vindo e andando sobre o mar, sobre as ondas, sobre aquela tempestade. Jesus veio andando por cima. E até disse, irmãos, eu vejo uma mensagem da parte de Deus para mim, para você, mostrando que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens temiam aquela tempestade, aqueles homens temiam aquele mar, mas Jesus veio andando por aquilo que eles mais temiam, aquilo que você mais teme, aquilo que você mais te apavora, aquilo que te causa mais angústia. Sabe aonde isso está? Está debaixo dos pés de Jesus. O problema que você mais teme, fique certo uma coisa, está debaixo dos pés de Jesus. Está debaixo da autoridade de Jesus. Ah, mas isso é muito grande. Está debaixo dos pés de Jesus. Ah, essa situação é muito terrível. Está debaixo dos pés de Jesus. Jesus caminha, irmãos, pelas tempestades da vida. Diz a Bíblia que Jesus veio na quarta vigília da noite. E o que quer dizer isso? A quarta vigília da noite era o último momento. A quarta vigília da noite era o último instante. A quarta vigília da noite era aquela, já o final da noite é quando Jesus chega. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, Ele não atrasa. Alguém até diz assim, eu não sei se os irmãos já ouviram, alguém diz assim: Deus tarda, mas não falha. É mentira, irmãos. O nosso Deus não tarda, o nosso Deus não atrasa, e o nosso Deus também não se adianta. Ele chega na minha e na tua vida na hora certa. Ele não anda no cromos, Ele não anda no teu tempo nem no meu tempo. Ele anda no kairos de Deus, Ele anda no tempo de Deus. Deus chega na hora certa, no momento certo, para que tudo aquilo que Ele queria nos ensinar, nós já tenhamos aprendido. Diz a Bíblia que Jesus chega, mais uma vez Jesus mostra o que Ele incomoda, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, a princípio, Ele não acalma a tempestade. É diferente do outro texto. Naquele primeiro texto, Jesus primeiro acalma a tempestade. Agora Jesus não acalma a tempestade coisa nenhuma. Jesus inicia um diálogo dizendo assim: não temas, sou eu. E a tempestade rolando, e o barco para um lado, o barco para o outro, pá, no barco. Aí diz que a onda dava no barco com muita fúria, pá, pá, pá. E Jesus: não tema não, sou eu. Aí logo os discípulos se aquietam e dizem: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Pedro, tu manda a palavra e diz isso. E agora, para concluir, irmãos, Pedro entende o trabalhar de Deus. Pedro entende o ensinamento de Jesus. E qual é o ensinamento? Antes Jesus mostrou o poder da sua presença, e agora Jesus queria mostrar o poder da sua palavra. Jesus estava mostrando agora uma dimensão aos discípulos que ainda os discípulos não haviam aprendido. É verdade que a presença de Jesus tem poder. É verdade que quando Jesus está presente, tempestade cai por terra. É verdade que quando Jesus está presente, os problemas não são temíveis diante de Jesus. Os demônios vão embora e fogem e se apavoram. E quando Jesus não está presente, o que é que eu faço? Quando Jesus não está presente, tem palavra de autoridade cobrindo a minha e a tua vida. E havia uma palavra da parte de Jesus para os seus discípulos, dizendo: atravessem para o outro lado. Poderia dar tempestade que desse, irmão, eles iam chegar do outro lado, porque havia uma palavra da parte de Jesus dizendo: atravessem para o outro lado. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é o fato. Eu sei de uma coisa: a promessa que Deus te fez vai se cumprir. A palavra da parte de Deus ao teu respeito vai se cumprir, porque Ele é Senhor e a sua palavra tem poder. Pedro, agora entendendo, diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. A Bíblia diz que Pedro se lançou no mar, e a Bíblia diz que ele não afundou, irmãos. E alguém diz assim: eita, Pedro andou sobre as águas. Foi nada, irmão.
Pedro andou foi sobre a palavra de Jesus, porque se Pedro fosse andar pelas águas, ele afundava, mas não era andar sobre as águas, era andar sobre a palavra e sobre a autoridade do Senhor Jesus que Pedro estava andando. E a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, e chegou lá pertinho de Jesus. Encerra aqui, irmão, encerra aqui. Chegou bem pertinho de Jesus. E quando chegou pertinho de Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para a força do vento, ele olhou para a fúria do mar. Observe que a tempestade ainda está rolando, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos que ele trabalha sem tempestade, ele trabalha acalmando tempestade, ele trabalha tirando tempestade, mas ele trabalha no meio da tempestade também. E diz a Bíblia que Jesus chega lá, que Pedro chega lá, e quando Pedro repara na força do vento, na força do mar, ele afunda. E quando ele vai afundar, a Bíblia diz que ele clama e diz assim: Senhor, me socorra. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Jesus dá 20 passos e socorre Pedro. É assim? É 10, é 5, é 20, nem 10, nem 5. Apenas Jesus estende a mão. E o que isso quer dizer? Que Pedro já estava bem pertinho de Jesus. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade e quem sabe até está pensando em desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez a tua vitória esteja bem pertinho, a um passo de Jesus. Há situações de nossa vida que nós pensamos em desistir, mas nós nem sabemos que estamos a um passo de Jesus. Jesus nem precisa andar para vir ao nosso encontro, basta Ele estender as mãos e nos socorrer. E Pedro naquele dia estava a um passo da sua maior vitória, que era estar do lado de Jesus, viver o sobrenatural na sua vida. Aquela tempestade não era para matar, aquela tempestade não era para acabar, aquela tempestade não era para arrasar ninguém, aquela tempestade só tinha um motivo: era para que aqueles discípulos vivessem o sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, a tempestade acabou e logo o barco chegou no seu destino, porque a sua palavra tem poder. Jesus havia dito para os seus discípulos: vá e atravesse para o outro lado. Podia acontecer o que acontecesse, mas aquele barco iria chegar no outro lado. Como Jesus viu o desespero dos seus discípulos, Marcos 6,48 mostra isso. O desespero dos seus discípulos é tão grande que Jesus veio ao seu encontro, tomou a direção, mas antes de tomar a direção, mostrou o poder da sua palavra, dizendo a Pedro: venha, porque você vai andar sobre o mar. Nessa tarde Jesus está dizendo para mim e para você que a presença dele na tua vida é suficiente para que você viva os milagres mais preciosos da tua vida e que você atravesse qualquer tempestade. Mas se ainda você não conseguir sentir ou não achar suficiente a presença de Deus, ou estiver sensível à presença de Deus, como aqueles discípulos diante daquela tempestade estavam insensíveis e disseram a Jesus: Senhor, tu não te importa que pereçamos? Há uma palavra da parte de Deus dizendo para você que você vai chegar até o teu destino final, que aquilo que Deus determinou na tua vida, que Deus te prometeu, vai se cumprir, porque é uma garantia da sua palavra e do seu poder. Que Deus, pois, nessa tarde nos abençoe